Olá, vamos de live do meio-dia. Hoje é quinta-feira, então é claro que tem live do meio-dia. E pra gente dar sequência a essas lives muito legais que a gente tá fazendo por aqui, eu vou convidar o Renan para entrar com a gente, fazer aquelas perguntas, dar andamento, dar uma condução aqui no nosso papo, para que a gente possa compartilhar o maior número de informações com você, falando sempre sobre a questão clínica, aplicabilidade e principalmente sobre o diferencial que a gente mais preza por aqui, que é o N igual a 1, ou seja, a individualização dos tratamentos do seu paciente. Vou lá nos stories, né? Vamos lá. Vamos ver. Não foi, né, Renan? Agora foi. Oi, Alô, Renan! alô, estamos ao vivo de novo para mais uma live do meio-dia. Como é Maravilha. que você está hoje? Foi aí em Curitiba. Com frio. Só para variar um pouquinho, É, né? Curitiba, na verdade, me surpreendeu dessa vez. Foi mais agradável, assim. Fez uns dias quentes, hoje que tá meio gelado. E acho que eu cortei o cabelo, fica mais gelado ainda, gente. Tô aqui, ó, no friozinho. Protege menos, né? É isso. Ô, Renan, deixa eu te Oi, perguntar uma coisa. Essa aqui já é a nossa nona live do dia? décima, Décima? décima. Tá, então é a 10ª live do meio-dia. E aí, semana que vem é semana de Consulfarma. Eu tô falando isso o tempo todo pro pessoal. Como que vai ficar a nossa live do meio-dia na Consulfarma? Então, aí a gente vai suspender a live, né? Porque vai estar no meio do evento, então acho que vai ser mais complicado. Mas aí, na outra semana a gente retoma de novo. Então, Maravilha. semana que vem. Que dia que começa a Consulfarma? É a partir do dia 5. 5, é. Bom, talvez a gente vê se vai dar para Na fazer dia verdade, dia 4. 5 é o dia que eu já tô lá no hotel. Uhum. A aula mesmo começa dia 6. E é isso, ó, gente. Aproveitar aqui e fazer meu merchan. Tem 3 cursos muito importantes que a gente vai falar muita coisa legal que vão ser comigo. Então, um deles é o Prescreva Sem Medo, que é um curso super introdutório para você que quer destravar o medo de prescrever, para você que quer ser farmacêutico clínico, seja na tua farmácia ou em algum consultório, né? Então, assim, você chega lá em 4 horinhas, assiste essa aula e descobre se isso é para você. E depois, se você quiser dar continuidade a isso, é claro que a gente te acolhe aonde? Na comunidade Prescritores de Sucesso, onde a gente realmente aprofunda tudo, né? Em 4 horas não dá para ver tudo, mas dá para você ter bastante noção de tudo que você precisa aprender e como que você pode fazer para já destravar. No meu segundo curso, eu vou falar sobre vendas de alto valor agregado. Então, eu vou falar, inclusive, quando você prescreve, tem medo de prescrever aquele ativo caro, tem medo do que o paciente vai achar, como que você se posiciona nisso e como que a tua farmácia se posiciona nisso quando o ativo ou a formulação que o paciente está orçando é um valor bem caro, né? E aí a gente vai entender que caro é relativo, mas a gente vai ter muitas dicas na prática do que fazer, tá? E por último, eu vou fazer um curso, Renan, junto com o Samir, que é um curso muito legal. Ontem a gente conversou bastante, eu e o Samir, porque nós estamos preparando um curso de formulações sazonais. Então, assim, tipo, o que acontece no verão, o que acontece no inverno, datas comemorativas, o que você leva para diferentes tribos, inclusive, né, de prescrição. Então, a galera da tatuagem, o que você prescreve? No dia do beijo, o que você prescreve? O que você leva para nutricionista no dia da nutricionista? Tudo isso, assim, bem esquematizado para você ter um ano com muita facilidade do que você vai levar, né? Pronto, era isso que eu queria falar de Consulfarm, porque eu tô muito empolgada com Consulfarm. Tô Maravilha. ansiosa. Se Consulfarm. antes de a gente começar, a Carla Ah, perguntou quando que vai ser a próxima mentoria. Eu creio que ela tenha perguntado quando vai ser o próximo encontro ao vivo pelo Zoom do pessoal da comunidade. E se for isso, vai ser no dia 5 de julho. 5. Dia e 5. dia 5 eu Isso vou estar lá. Eu vou vai estar estar. lá no hotel já e vou ligar a câmera para mentoria com vocês. É, Tá? O que maravilha. acontece? Então, Até aproveitando que surgiu esse assunto da mentoria aqui, eu vou dar só mais um recado para. Tem algumas pessoas que não entendem uma situação, ou eu acho que elas não entendem. Mas é aquela coisa, óbvio, a gente sempre diz de novo para garantir, né? A comunidade, ela engloba a mentoria, né? Então, tem as aulas gravadas que vão sendo lançadas, tem a parte de você se comunicar
pela plataforma de comunicação, que é a comunidade em si, como se fosse um fórum dividido em tópicos, mas também tem a parte livre de você fazer perguntas mais livres. E a mentoria, uma vez por mês, ela acontece na sala de Zoom, né? Então, o que é a mentoria? Eu ligo câmera, você liga câmera, vocês ligam câmera, com áudio ligado de preferência ou no chat, como preferirem, e a gente conversa sobre qualquer dificuldade que você esteja tendo para aplicar e se posicionar na área clínica, né? Então, é um momento muito rico, Renan, porque eu não levo slide, então eu não fico puxando a aula para o que eu quero. Eu deixo o mentorado montar o conteúdo daquele dia. E a gente conversa, discute, estuda, cria, faz tudo junto. É bem legal. Maravilha. Então, vamos lá. Como planejado, o tema da live de hoje é sobre saúde cognitiva e, obviamente, prescrições, né? Então, eu queria iniciar esse conteúdo aqui com a seguinte pergunta. O que é cognição? Por Franciele Stoppa Castro. Renan, cognição é um termo bem amplo, tá? Mas ele engloba coisas como memória, foco, processo de aprendizado, facilidade de aprender coisas novas. A parte da dicção, inclusive, como que eu verbalizo, como que eu comunico. Tudo isso envolve o processo da cognição. Muitas pessoas que usam essa palavra, né, estão querendo falar sobre alta performance, mas daí não na física, mas aquela alta performance cerebral, né? E ficou cada vez mais popularizada a palavra cognição no âmbito da saúde, quando a gente começa a perceber que existem manejos no nosso organismo, que aí vai ser como se fossem hacks, né? Então, pequenos hacks que a gente consegue fazer para que o nosso cérebro performe mais, tá? E esse cérebro performando mais e melhor vai levar essas pessoas a um outro patamar, geralmente profissional ou até mesmo no seu âmbito pessoal, tá? E aí, Renan, a gente percebe uma grande quantidade de pessoas, principalmente com a crescente das redes sociais e com a crescente das empresas mais tecnológicas, né? Dessas startups, a gente percebe uma crescente para essa busca. Até porque, e aí já entrando num outro ponto aqui, até porque o nosso universo, o nosso mundo, o nosso dia a dia, né, atual, nossa atualidade, ela tá tão repleta de quantidade de conteúdo que a gente fica, nossa, que sensação de eu não sei nada, né? Então, da galera que está assistindo aqui a gente, eu vou pedir uma interação. Eu quero que você coloque aqui para mim, se você, às vezes, pelo excesso de conteúdo e informação disponível nas redes sociais, no YouTube, no Google, no tudo quanto é lugar, no chat GPT agora, né, que você digita uma pergunta e vem um monte de respostas, você se sente nessa necessidade de melhorar seu processo cognitivo? Coloca sim ou não, tipo, sim, eu quero melhorar minha cognição, meu processo de aprendizado, minha execução das tarefas. E não é tipo, nossa, eu tô ótima, super alto nível, tô desempenhando muito bem. Eu gosto muito dessa palavra quando a gente fala em cognição, desempenho, né? A gente busca muito desempenho. A gente é cobrado e se cobra de desempenho. E depois eu vou contar um segredinho lá dos suplementos gratuitos do universo sobre desempenho, tá? Bora lá. Ó, a galera falando que sim. Assim, Renan, tô vendo o pessoal falando que sim, e aqui a gente tem o pessoal da área da saúde, né, assistindo. Se a gente da área da saúde está falando que sim, pode ter certeza que o nosso paciente também está com essa necessidade. Mas aí, Renan, o que que acontece? O nosso paciente traz isso muitas vezes com palavras diversas, tá? Muitas vezes o paciente não vai saber essa palavra cognição. Ele vai trazer a mais básica de todas, memória. Né? Então, tô sentindo que a minha memória já não é mais a mesma. É uma frase bem comum. Eu tô percebendo que a minha memória não está boa. Eu não tô conseguindo lembrar bem das coisas. As palavras somem, tá? A gente viu bastante sobre isso durante e pós os casos mais graves de Covid. Mas não é ali que começou. Começou antes.
tá? Essa questão de queixa em memória, em processo de aprendizado. E eu realmente correlaciono isso ao grande crescente de informações e algumas coisinhas a mais. Como, por exemplo, o fato da gente não conseguir ter foco. E aí achar que não aprendeu. Faz sentido? Uhum. Não, total, total, total. Tá? E aí, então, como você comentou que se quem está aqui assistindo, que é da área e tal, quer ter uma melhora nessa parte de foco e tal, e se imagina o paciente. Ou seja, então, isso deve ser um nicho, não Com é? certeza. Com certeza. Cognição é um nicho e eu acredito que seja o meu principal nicho hoje, tá? Dos meus atendimentos clínicos. A Amanda tá perguntando do BF7. Depois eu falo um pouquinho, Amanda, do BF7, mas é uma das prescrições que eu tenho feito bastante, principalmente para criança, tá? Fica por aqui que daqui a pouco a gente vai falar sobre prescrição. Então, a cognição como nicho, ela é muito interessante. Porque sempre quando eu penso em um nicho de atuação, sendo eu farmacêutica ou qualquer outro profissional formação da área da saúde, eu preciso pensar algumas coisinhas. Eu acho que, basicamente, as três mais importantes eu domino esse assunto, né? Eu gosto desse assunto, porque às vezes tem assunto que você domina, mas você não gosta, você está cansado, você não quer mais dar continuidade na atualização e no estudo sobre ele. E uma terceira coisa, tem público. E eu acredito que tenha muito público, inclusive de diversas idades, quando a gente fala de cognição. E até aproveitando e unindo com a live de terça-feira, que foi sobre intestino, e para quem não assistiu, gente, duas coisas interessantes. As lives estão ficando salvas aqui no Instagram e também estão sendo publicadas no YouTube. No YouTube é bem fácil de você arrumar a barrinha onde você quer, você colocar no vezes dois e assistir mais rápido, e também de você pesquisar quais foram os temas de live que a gente já fez nas lives do meio-dia, tá? Então acompanhem por lá também, que fica bem facinho para quem não tá assistindo no horário do ao Para vivo. quem quiser entrar no canal, o link está na bio. Tem um link lá com o YouTube, você já vai entrar e vai ver as lives de telefone. Perfeito. E por que eu tô falando da live de terça-feira? Porque quando eu falo, Renan, de saúde cognitiva, uma das coisas que eu preciso estar em dia é a minha saúde intestinal. Então, hoje, o profissional que quer nichar em saúde cognitiva, que quer trabalhar com quem busca alta performance cerebral, e aí a gente está falando de gente que não só nesse cenário, mas principalmente, e é um grande foco, tá? O pessoal das startups, até jovens que ganham muito bem. Então, a gente consegue cobrar melhor por esse tipo de consulta. Existe uma divulgação na indicação e no boca a boca muito forte para essa galera, tá? De empresas e concurso e alta performance cerebral, cognitiva. A gente precisa também aprender sobre intestino, né? Quem quer aprender e estudar sobre memória, sobre cérebro, sobre alta performance de aprendizado, vai precisar estudar sobre intestino obrigatoriamente, tá? Não tem como você ter uma super cabeça maravilhosamente incrível pensante, enquanto o seu corpo está totalmente debilitado. Lembrar que o corpo é indivisível e corpo e mente indivisível, né? Porque quando eu tô falando de cérebro, neurotransmissores, emoções, eu tô falando de algo que às vezes parece tão subjetivo e não palpável, né? Emoções, mas eu tô falando de bioquímica, tô falando de neurotransmissor, eu tô falando de algo que é essa palavra, tá? Modulável. Eu consigo melhorar, certo? Então, quando a gente brinca lá e brinca com todo respeito, carinho e seriedade da bioquímica básica, e eu falo lá do magnésio, blá blá blá, da vitamina D3, aqui entra uma bioquímica básica também, mas um pouco mais específica ainda. Uhum. Aqui eu vou trazer algumas outras coisas, tá? B12 como muito importante, B9 muito importante, B1 muito importante. Aqui, quando a gente fala do ômega 3, eu tô falando da parcela DHA como extremamente importante, tá? Então, eu preciso olhar para o que eu tenho aí de bioquímica básica antes de sair fazendo prescrições que são, sim, incríveis, como já perguntaram aqui. O que você acha do BF7? Daqui a pouco alguém vai perguntar do PQQ, do Noopept, da Uperzina A. São muitos ativos específicos. Mas, de novo, nada funciona
se o básico não estiver feito. E quando eu falo de bioquímica básica, pensando em atividade cognitiva, eu abro um pouquinho mais o meu leque. Você viu que eu já trouxe aqui algumas substâncias novas, né? Então, é muito importante eu ajustar, eu cuidar dessa bioquímica básica do meu paciente. Aqui tá falando, a Paty Biomédica tá falando que acompanha um canal do YouTube que fala justamente sobre o que a gente está falando. E que sim, ela ama. Legal. É isso. Então, gente, é entender que o paciente que vai vir para falar sobre saúde cognitiva, ele geralmente tá no limite. E aí eu preciso muito abordar um tema com vocês. Burnout. Tá? E aqui que tá o hackzinho que eu falei que eu ia falar lá no começo, que não adianta eu saber todas essas prescrições, né? Eu suplementar o meu paciente, eu ainda não entrei nas suplementações mais específicas. Não adianta eu corrigir todo o meu paciente se eu não prescrever para ele, tá? Eu ia falar obrigar, mas a gente não pode obrigar o paciente a nada, né, gente? Às vezes dá vontade, não dá? Dá vontade. Mas se eu não prescrever com muita seriedade para ele, pausa, descanso, é obrigatório para uma boa atividade cognitiva. E tem mais uma coisa. Quando a gente fala do exercício físico, que ninguém mais aguenta o papinho do exercício físico e de tomar água, né? Hidratação tem muito a ver com atividade cognitiva, inclusive com a redução de quadros absurdos diários de dor de cabeça. Porque o paciente, eu adoro, tá? Não falo mal e não tô tirando de ninguém o cafezinho. Mas é um cafezinho na mão, uma água na outra. Tem que ter quantidade mínima e meta de quantidade de água. E o exercício físico, sabe onde que ele entra na cognição, Renan? Na circulação. A gente precisa nutrir todos os nossos tecidos, né? E é muito importante o exercício físico nesse ponto. Então, quando você começa a observar, e isso é muito legal, um paciente que quer melhorar a sua qualidade de vida, versus um paciente que quer melhorar a sua cognição, versus um paciente que quer cuidar de uma doença crônica, você acaba percebendo assim, meio parecido tudo isso aqui, não é? É sim, é meio parecido mesmo. Por quê? Porque a gente não está tratando doença aqui. A gente está promovendo saúde, tá? Então, o que você percebe? Quando você nicha, e você começa a trazer esse papo e buscar esse tipo de paciente, uma das coisas que a gente consegue fazer é ter um valor mais específico de cobrar, né, para o nosso café. O que eu li café ali? Para o nosso. Falei besteira. Ter um valor mais específico. Eu li café e meu cérebro simplesmente café pronunciou a palavra. Também leu café. É muito bom, cara. Eu não dou conta de não ler comentário, eu leio todos. E daí eu tento encaixar ele na live. E eu li só a palavra café e falei a palavra café. Então tem um valor mais específico pra gente cobrar pela nossa consulta. Começava com C, saiu o café. Pela nossa consulta. Então conseguir observar isso dentro da sua estrutura, né? Sua estrutura profissional, dentro da sua estratégia profissional. Mas, no fim das contas, intestino, bioquímica, tratar saúde e não doença, você vai precisar fazer sempre. Porque isso é saúde integrativa, prevenção, isso é respeito à individualidade. Entende? Então, no fim das contas, a gente traz em todas as lives que a gente vem com um assunto específico, alguns ativos que são mais pontuais para aquela queixa, né? Por exemplo, um fitoterápico que eu amo, que tem um monte de evidência científica. Olha lá, fitoterápico, um monte de evidência científica para cognição, Bacopa monnieri, tá? Então, amo colocar essas substâncias, mas nada me adianta se o paciente não tem B12. E aí, falando na B12, tem uma coisa. Ah, mas eu como carne. Fez o doseamento? Tá? É muito importante, Renan, lembrar aqui que pacientes que utilizam inibidor de bomba de próton por muito tempo, os prazóis, por muito tempo, não absorvem a B12 da alimentação. Paciente que já passou por bariátrica vai ter que ser suplementado para o resto da vida de B12. Tá? Então, ali a gente encontra... O legal é isso, né? O legal e o desesperador ao mesmo tempo. É isso. Que a bioquímica, ela tá totalmente interligada.
E se ele não tem B12, ele não vai ter a B9, ele não vai absorver bem. Então, é tudo muito interligado. E a gente precisa olhar para o nosso paciente, analisar e criar essa estratégia em saúde junto com ele. Antes de simplesmente falar, é isso aí, sai tomando um monte de coisa específica ou de suplementos aí que prometem milagres cognitivos, que também não é exatamente isso que a gente está falando, tá? Sem contar o uso abusivo e sem acompanhamento de profissional da saúde que a gente tem acontecendo muito forte, de Venvance e outras substâncias, metilfenidato e etc., que são aí substâncias que são utilizadas para tratar TDAH, entre outras, né, que a gente vê muito estudante, inclusive, e mercados que não são regulamentados, produzindo e vendendo, né? Tem muita E gente aí, que toma sem prescrição, toma porque quer aumentar meu foco aqui e tal, e não sabe o que está fazendo, né? Por isso que é sempre importante passar com um profissional. é isso. Estão perguntando da fosfatidilcerina, assim como a fosfatidilcolina, tá? Para mim ainda é bioquímica básica, não é produto específico. Então, fosfatidilcerina e colina é suplementação básica para quem quer melhora da performance cognitiva. Tá ali do lado a lado com com a B12, com o metilfolato, né? Que é a B9. Então, são substâncias muito básicas. A própria carnitina, que não atravessa a barreira hematocefálica, mas existem aí algumas variações que já têm essa modificação para entrega na performance cognitiva, tá? Então, dá para você conversar com as farmácias de manipulação. A maioria dessas coisas, gente, você não vai encontrar em farmácia de dispensação, em forma de produto pronto. Você vai precisar mandar manipular. São coisas extremamente... se você for, primeiro que se você for tomar isso tudo separado, você vai tomar um monte de cápsula e um monte de recipiente o dia inteiro e vai ter que andar com uma mochila de coisa, né? Tá perguntando se pode associar a bacopa com fosfatidil. Pode e deve, é uma associação que eu faço bastante, tá? Eu associo muito essa questão da bioquímica básica com os específicos, tá? E aí entra outras coisas, como eu avaliar, Renan, fora o processo cognitivo, como que tá a qualidade de sono do meu paciente, que também pode estar impactando. Tem um fatorzinho aí, quando a gente entra nesse assunto com o nosso paciente, que eu preciso perguntar, é como que tá a ansiedade, né? Como que tá o sono? Porque isso vai impactar diretamente no como que ele senta para estudar e para se concentrar, como que ele senta para trabalhar e para se concentrar, né? Se ele senta com sono, não tem como estudar. Se ele senta ansioso, né, não tem como performar. Foco vai por água abaixo. E precisa cuidar também bastante com a questão da cafeína, né? Tem muita gente que acha que a cafeína vai só ajudar, mas a gente precisa entender como que ela realmente age em cada organismo. E cada organismo tem uma metabolização muito diferente de cafeína. Então, tem gente que se sente ansioso, tem gente que vai perder qualidade de sono, tem gente que vai simplesmente ficar bem acordado, mas sem foco nenhum. Tá? E aí existem substâncias, por exemplo, como a teacrina, que você pode utilizar no lugar da cafeína, né? Então, para quem quer estudar um pouquinho mais de cognição, eu vou citar algumas substâncias que você pode fazer uma lista aí, se alguém tiver disposto a escrever nos comentários para os outros colegas, por mais que escreva uma palavrinha ou outra errada, depois o Google ajuda, tá? Eu vou citar uma lista de produtos que você pode pesquisar para você aprender e te dar um norte sobre saúde cognitiva. Tá? Alguns deles... Já pega aí papel e caneta ou marca em outro lugar. Garante o teu, se não for digitar para os colegas, tá? Alguns deles, Renan, são nootrópicos, então tem tropismo pelas células cerebrais, tá? Outros são adaptógenos, e alguém falou ali do cortisol, vai melhorar a relação de cortisol, que é muito importante. Ninguém quer acabar com o cortisol. O cortisol é um hormônio importante, mas a gente não quer excesso dele.
sendo estimulado, tá? E, então, nootrópicos, a gente vai falar um pouco, a gente vai falar de adaptógenos e da questão da bioquímica básica, tá? Então, ó, pegou aí que eu vou trazer minha lista para você, que tá aberta aqui no meu computador, tá? Metilfolato, que é a B9, que a gente já falou. B12, na forma de metilcobalamina, que é melhor, tá? Ai, não... Gente, aí vê o que a farmácia tem, que dose que você vai pôr. Eu não vou falar de doses aqui hoje, né? Isso eu falo mais específico em aula. Mas eu tô falando que a melhor versão é a metilcobalamina, tá? Fosfatidilcolina e fosfatidilserina, que alguém, inclusive, já perguntou aqui hoje. A L-acetilcarnitina, que daí é uma forma da carnitina que atravessa a barreira hematocefálica. A B1, a subutiamina, tá? Cuidado aí com o nome, não é sibutramina, tá? Que é o anorexígeno, emagrecedor. É a B1, certo? Muito importante. Bacopa Moneri, já falei para vocês. Noopept, tá? Que é um análogo do piracetam. Cadê o que mais? Vamos ver. Aqui tá mais para baixo. Eu tô com a minha aula de nootrópico aberta e passando dicas direto da minha aula de nootrópicos para vocês, tá? Então é bem interessante o que tá aqui. Vamos lá. PICO2, bem interessante. Para quem não sabe, é um blend de cogumelos, tá? Então esse produto é bem legal para vocês observarem. Ele é bem utilizado como pré-treino. Daí você vai falar, mas é pré-treino. Ah, o Teacrine também tem isso, Fran. Ah, a coenzima Q10 também tem isso. Eu tô fazendo o quê? Tô trabalhando atividade mitocondrial. O meat burning também, sim, tá? Então não importa que a gente está trabalhando atividade mitocondrial, ela vai ter ação cognitiva, né? Ela vai aumentar a ATP, vai aumentar essa energia e essa disposição. E também vai ser benéfica durante o exercício físico. Então, tem coisas que a gente vai trabalhar tanto num lugar de emagrecimento e performance física, quanto num lugar de foco e performance cognitiva, tá? E isso pode ser que fala assim, não é, mas meat burn, eu nem falei que quero emagrecer, né? PQO2, eu nem falei que quero emagrecer. Mas aí a gente já está colocando num outro ponto. A gente está falando em aporte de oxigênio, tá? E a gente precisa nutrir esses tecidos. Neuravena é um ativo bem interessante da aveia, que vai trabalhar memória recente e tardia, tá? Uperzina A, UPA, para quem é mais íntimo da uperzina. Ginkgo biloba, que daí é prescrição CRM, tá? Vale a pena lembrar. Bem utilizada também para outras questões, como zumbido no ouvido, né? Ômega 3 já falei hoje aqui, só que na parcela, né? Ele é sempre composto por EPA e DHA, que eu tô focando em DHA. Existe alguns produtos no mercado, ó lá, podemos prescrever ginkgo biloba, acabei de falar, tá, Dani? CRM. Existem alguns produtos no mercado que são ricos em DHA. Então tem ali talvez um pouco de EPA ou foi isolado e é só o DHA. Esse é o produto para cognição, tá? Ah, Fran, mas eu quero tratar meu paciente como um todo. Ele também tem... eu também quero prevenir síndromes respiratórias, eu também quero cuidar da pele, eu também quero trabalhar atividade cardíaca, eu quero trabalhar ele como um todo. Então, prescreve um bom ômega 3 rico em EPA e DHA. Ó, tem gente fazendo tarefa de casa pra galera. Olha essa Camila Ambrosio aqui, ela fez a boa para todo mundo, Coisa tá? boa. E esse sim, ó lá, cuidado com ficar atrasado na polêmica. Gente, fofoca é assim, a gente tem que se atualizar. Todo mundo se atualizou que não podia prescrever ashwagandha. Quem aí já se atualizou que pode agora? Farmacêutico novamente pode prescrever ashwagandha, tá? Então é assim, não pode ficar com a fofoca antiga, né, gente? Tem um monte de gente que ainda não sabe e vive me perguntando. Já pode, tá? Ai, Fran, como que eu sei disso? Aonde que me embasa isso? Entra lá no Instagram da DLM Consult, Cláudia Mano, advogada magistral maravilhosa, que tem lá um monte de explicação. Eu não vou saber citar, também não fui no nível de decorar o porquê agora, tá? Mas existe lá uma brecha na legislação e sim, existe como defender se caso alguém vier problematizar. E cerejinha do bolo das prescrições de hoje em dia, barato, commodity, tá? Aminoácido, barato.
o corpo ama, porque é aminoácido, né? Que a gente pode prescrever pensando em ansiedade e performance cognitiva, L-teanina. Inclusive tem sinergismo com a cafeína, tá? Então, muito linda a prescrição de L-teanina e segura. O arroba é DL, D de dado, L de... L do quê, Renan? DLM, de mamãe, Consult. Ela é uma advogada magistral, Cláudia Mano, inclusive também vai ter aulas e palestras dela na Consufarma, tá? Então, a L-teanina, ela é segura, inclusive para criança e adolescente. E quer saber uma dica muito legal? Fica uma delícia em chocolate. Chocolatinho anti-ansiedade, o que você acha? Bom para TPM, bom para tudo. Bom, só bom, tá? Então, L-teanina é uma prescrição que você precisa saber fazer e tem que estar na manga quando o assunto é ansiedade, né? Que mais aqui na minha aula? Eu trouxe o PQQ, né? Que muitos consideram vitamina, outros não consideram. Dá uma olhadinha nesse produto com calma, que é um produto muito interessante. E um que eu amo de paixão, que é o Phenibut, que é um GABA, só que atravessa a barreira hematocefálica. Também bem interessante para ansiedade, medo, tensão, né? E a gente precisa trabalhar essa questão de ansiedade com o paciente que está buscando performance cognitiva. No OPEPT já falei. E aí a gente vem para um outro tópico, né, Renan? Prescrições não farmacológicas, que também são muito importantes. Uhum. Antes de você falar sobre essas prescrições aí, como aqui, assim, aqui tem que nos assiste, tem farmacêutico, tem nutri, tem biomédico, tem fisioterapeuta. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as limitações, né, que esses profissionais, ou até o próprio farmacêutico também pode ter ao atender esse tipo de queixa. O que você poderia ajudar essa galera que assiste a gente? Legal. Tanto os farmacêuticos quanto a maioria dos outros profissionais que não são médicos, né, vão ter a limitação de não fazer diagnóstico, tá? Então, se você suspeita que esse paciente tem um diagnóstico a ser fechado, você precisa fazer encaminhamento. Agora, se você acha que o paciente só está com hábitos não muito legais, desde o que ele está comendo ao que ele está fazendo, como ele está lidando com o sono dele, como que ele está lidando com o estresse dele, né? E que você pode auxiliar ele nesse processo, tanto prescrevendo um produto para reduzir essa ansiedade, quanto explicando sobre a qualidade do sono, quanto trazendo para ele substâncias que não estão em valores ótimos, né, nos exames. Então, por exemplo, você fez ou sabe que o paciente é vegano ou usa inibidor da bomba de próton, não tem uma B12 legal. Então, você fazer a suplementação para promoção de saúde, você pode. O que você não pode é fechar diagnóstico, tá? Se o paciente já chegar com o diagnóstico, você pode fazer o acompanhamento em saúde, tá? Então, falando ali do BF7 de novo. Legal, Carla. Também adoro, tá? Inclusive, eu fiz desmame de Venvance. Peraí que tem uma moto. Fiz desmame de Venvance de um paciente que utilizava Venvance comprado clandestinamente nesses sites por aí, utilizando o BF7, tá? Fiz desmame dele. E é isso, Renan, é saber que a gente pode fazer o acompanhamento desse paciente. E que muitas vezes o paciente não sabe o que ele está precisando, né? Ele descobriu que existe aí algumas substâncias que melhoram a questão cognitiva, mas ele não sabe o que ele está precisando. E aí você fazer esses ajustes bioquímicos é total o potencial de qualquer profissional que tenha potencial de prescritor. Tá? Eu apoio super a prescrição aí de Bacopa, de L-teanina, como a gente estava falando aqui, essas substâncias, sem contar colina, fosfatidilcerina, né? Alfa-GPC. Nossa, tem muito ativo, gente, tem muita coisa linda, assim. Então, quem quiser naquela lista lá da colega, pode adicionar aí o BF7, alfa-GPC, pode adicionar o PQQ, né? Que foram falados por... E aí, agora, para a gente retomar o que você estava falando sobre as prescrições não farmacológicas,
O que que você iria recomendar aí para a galera? Acho que o básico, assim, é começar pelo sono desse paciente, perguntar e entender sobre o intestino, tá? É, perguntar sobre a atividade física e mostrar a importância disso. E rotinas, para que a gente tenha um pouco mais de, de foco mesmo. Então, tipo, se você não tem um objetivo a ser cumprido no dia, fica tudo muito perdido, né? A gente vê isso na prática bastante, né, Renan? Muitas vezes, como a gente dá aula em vários lugares e não tem exatamente, assim, todo santo dia aquela mesma rotina, a gente precisa parar e planejar. Porque senão a gente não consegue ver o que a gente executou. A gente fica perdido no que a gente executou. Então, existe muito isso num lugar atual, né, numa atualidade, onde as ofertas e atrações são muitas. Né? Então, acho que não farmacológico é você explicar para o paciente tudo isso. E, principalmente, você entregar ferramentas. Eu entrego 2 ferramentas gratuitas. Uma é uma técnica de respiração para ansiedade e também para dormir mais fácil, né? E a outra é o uso do Pomodoro, que pode usar por site, pode usar do jeito que for, que são ciclos de tempo definido, geralmente 25 minutos trabalhando, 5 minutos fazendo qualquer coisa. Pode fazer xixi, tomar água, mexer no WhatsApp, pode fazer o que você quiser. E daí volta para mais 25 minutos trabalhando e tem um ciclo longo na sequência de 10 ou 15 minutos, dependendo de como que a pessoa vai se organizar. Então, eu gosto bastante dessas 2 ferramentas, eu prescrevo essas 2 ferramentas, né? Assim como dicas básicas, como fazer uma lista de to-do. O que você vai fazer nessa semana? Ah, eu preciso cortar o cabelo, mas eu também preciso atender o meu paciente, mas eu também preciso entregar essa receita, mas eu também preciso estudar esse novo ativo que chegou no mercado. Então, assim, ó, uma pergunta bem básica. BF7 entrou no mercado mais ou menos há 6 meses atrás. Quem aqui da live nunca ouviu falar em BF7? Cara, é tarefa de casa para hoje. Anotar ali, nunca ouvi falar em BF7, vou estudar agora, tá? Porque vai te dar carta na manga para atender paciente criança, paciente idoso e desmame de várias substâncias aí que o pessoal vem usando como abuso, tá? Conta aí para mim quem não conhecia BF7. Ó, eu já tenho um eu ali. Então, galera, é ativo que tá com muito estudo e muito gostoso de você olhar. Ele é da B de bola, F de Franciele, 7 do número, tá? É um ativo da Fagron. Tá no mercado há, cara, eu vou dizer 6 meses. 5 a 6 meses. Porque isso, Dani, perfeito. É assim mesmo que escreve. Quando eu me mudei para São Paulo, tá fazendo 5 meses agora, eu tinha ido num evento, tipo um mesinho atrás, lá em São Paulo mesmo, e conheci o produto. E postei aqui para vocês nos stories, tá? Vou falar um negócio para vocês, hein, gente? Vocês não olham muito meus stories e lá tem um monte de conteúdo, tá? Então, quando vê lá que tá redondinho, clica que muitas vezes eu coloquei novidade, principalmente quando eu estou em evento, né? Quando eu estou em feira. Isso, Carla, Brain Factor da Fagron, né? Ó, solicitei em uma farmácia e não havia o ativo. A farmácia está em processo de compra. Eita, muito bom esse teu comentário, Amanda. Às vezes, não começou a ter prescrição do ativo, não tem por que a farmácia colocar, né? Ó, conheceu em setembro a Marília. Não tem por que a farmácia colocar no estoque. O que vai acontecer nesse caso? Vocês, como prescritores, têm interesse em prescrever o ativo, vocês se comuniquem com essa farmácia. Vocês falem com eles. Ó, eu gostaria de começar a prescrever esse ativo. Combina com essa fórmula de fosfatidilcerina, colina, L-teanina que eu já prescrevo, tá? Eu tenho interesse em colocar esse ativo para os meus pacientes. E aí a farmácia vai pôr no processo de compra, né? Muito possivelmente, e vai divulgar também para outros prescritores da região e da cidade. Então, também depende de vocês se a farmácia vai ou não vai ter o ativo em estoque. E agora, aproveitando esse tema, vai ter um monte de lançamento aí em Consulfarma e nos próximos dias, né? É muito importante que você saiba se comunicar com as farmácias que você indica, do que eles trouxeram de novidade, né? O que você trouxe de novidade para a área cognitiva?
que você trouxe de novidade para a performance esportiva? O que você trouxe de novidade de embalagem, de cápsula? Então, perguntem. Esse ficar esperando a farmácia te trazer novidade não vai te transformar no prescritor com maior percepção de valor da tua cidade. Verdade. Dói, né? Dolorido essa afirmação. Mas é isso. Ficar esperando que o outro te atualize, não, vai você atrás da tua atualização, né? Não é ruim a farmácia só esperando a prescrição de um ativo que... Eu acho que ele perguntou se não é ruim a farmácia ficar esperando alguém prescrever para correr atrás de um ativo. Eu não sei se foi essa a pergunta, tá? Pode ser. Então, Nivaldo, o que acontece? Às vezes, a farmácia tem como seu principal diferencial ser uma farmácia que tem muita novidade. Daí, ela vai comprar as novidades, nem que seja um pouquinho, para quando entrar a prescrição ter. Mas, às vezes, é uma farmácia menor ou que tem um nicho muito específico. Tipo, uma farmácia que trabalhe muito emagrecimento ou que trabalhe muito pele, vai deixar passar um lançamento de um ativo de cognição. Mas você é um prescritor ali que se interessa por isso, está colocando isso nas suas consultas também, e você pode pedir, olha, estou percebendo que vocês não trabalham com esse ativo, conheci esse ativo novo, tem como vocês colocarem em estoque para mim? Entendeu? Porque vai muito da estratégia comercial da farmácia. Porque triste mesmo é deixar o ativo maravilhoso desse vencer no estoque. Né? Igual você ter, sei lá, uma coisa gostosa para comer e ela vencer na tua geladeira, dá até uma tristeza, né? Além de ser dinheiro jogado fora, é um produto incrível que foi desperdiçado. Então, muitas vezes a farmácia não compra por isso. E aí basta você se comunicar, tá? Então, falar, ó, tá vendo essa fórmula aqui? Eu quero colocar esse ativo exatamente aqui. E aí você abrir essa possibilidade, tá? Então, igual eu falei ali da L-teanina em chocolate, vai ter uma farmácia que ainda não fez a forma farmacêutica chocolate. Mas você pode mostrar para ela, ó, eu ouvi dizer que fica legal fazer chocolate anti-ansiedade, o que vocês acham? E eles começarem a se adaptar conforme as prescrições que vocês estão gostando de fazer, se arriscando em fazer. E é um risco, gente, muito calculado, tá? É um risco que não tem risco, não. É um risco mais de diferencial, de audácia, do que de medo, né? Então, inovar, saber entregar diferencial para o teu paciente. Uhum. Bom, você tinha comentado sobre a questão de ativos serem, alguns ativos serem seguros para crianças e adolescentes e tal. Então, teria alguma idade mínima ou alguma questão, assim, ó, seja para um aumento de performance na escola e tal, mas alguma idade mínima que seria seguro começar esse tipo de tratamento, alguma questão? O que você pode falar sobre isso? Tá, então assim, quando a gente fala de processo cognitivo, a gente pode falar desde recém-nascido, Renan, tá? Então, criancinha já pode suplementar o ômega 3, já pode suplementar o BF7, já pode suplementar a L-teanina. Então, a gente tem que cuidar com essa história de deixar a situação piorar para depois acudir, né? Inclusive, uma boa alimentação vai cuidar muito do nosso processo cognitivo, né? Então, uma alimentação que entregue bastante micronutrientes vai cuidar desse processo cognitivo. Então, eu acho que assim, basta ter um cérebro para cuidar dele, sabe? E quando o paciente tem doenças recorrentes na família, paciente que sabe que tem Alzheimer, e né, tem Alzheimer na família, nos parentes mais velhos, tem criança nascendo na família, precisa estar sempre atento. E também dentro das não farmacológicas, existe a questão de desafiar o cérebro, estudar, ler, brincar de coisas desafiadoras, né? Tipo um quebra-cabeça. Ontem eu tava brincando de quebra-cabeça com a minha sobrinha aqui. Eu comprei um quebra-cabeça de 5 anos para ela e ela tem 4. Eu vi que a dificuldade foi bem maior, né? Porque não é aquelas peças só gigantesca. Ele já tem um negocinho um pouquinho mais delicado, assim. E eu deixei ela sofrer. O que tem? Tô trabalhando ali a cognição. Mostrei. Tá vendo aqui, ó? Ó, essa aqui é a pontinha em volta. Vamos montar a volta para a gente poder começar a montar o meio. Você vai dando dica. Então, trabalhar a cognição na nossa criança, trabalhar a cognição para a gente como adulto, que ficou
Gente, desculpa, mas tem horas que a gente parece burro. A gente é capaz de fazer 2 vezes 2 na calculadora, sabe? Não decora um número mais de telefone. Tá nesse nível, porque a gente tem tudo muito acessível, né? Eu brinco com uma coisa cognitiva, Renan, para mim, que é super útil, pensando aí nos adultos, que é brincar de não usar o GPS. Eu adoro brincar disso. Preciso saber meus caminhos, né? Eu já fui uma vez lá, preciso chegar lá de novo. Então, claro, se eu tiver com pressa, muito trânsito ou ansiosa, eu vou usar. Não é uma regra, mas é um desafio legal. E eu acho que trabalhar isso com a criança é muito importante, independente da idade. Basta ter um cérebro para cuidar dele, tá? E com o idoso também. Principalmente aquele idoso que anda muito tempo agora na frente da televisão, sem fazer nada. Como que a gente pode estimular, né? Como que a gente pode transformar esses momentos de lazer em ócio mais criativo, em trazer a memória para a vitalidade de novo, para o dia a dia, tá? Se eu já prescrevi BF7 para autista, ainda não, eu não atendi nenhuma criança com autismo, inclusive não é meu hábito atender, eu faço encaminhamento, tá? Inclusive, tem uma Nutri que eu acompanho nas redes sociais, que ela estava falando de BF7 para autismo esses dias e ela é materno-infantil. Tá? Ela estava falando resultados bem interessantes. Mas sim, é viável esse uso. Busque mais informações sobre isso que você vai encontrar profissionais que já estão com a experiência clínica dessa utilização, tá? Maravilha. Tinha uma outra perguntinha aqui, ó. Então, você acha que tem alguma coisa a mais que a gente devia avaliar quando a questão é cognição, ou você acha que o que você falou aqui já é a base para que as pessoas possam ter uma noção do que prescrever, como prescrever e tal? Tem alguma coisa a mais que você queira pontuar ou é isso mesmo? Eu acho que assim, sono, intestino, atividade física e alimentação, né? Porque quando a gente pensa em alta performance cognitiva, melhora da performance cognitiva, eu tô falando alta performance é porque o básico já tá feito. Então, se o básico não tá feito, eu preciso fazer o básico, entendeu? É necessário o básico. Sempre volta naquela questão da bioquímica básica, que sempre tem que estar tudo alinhadinho para que aí sim você possa prescrever alguma coisa que seja mais específica, né? Exatamente. E das substâncias que a gente falou aqui, se você estudar uma a uma, eu não quero estudar todas, eu nem tenho tanto paciente nesse foco assim. Beleza, estuda BF7, L-teanina e das mais específicas, né? E Bacopa Moneri. Você já tem aí, nossa, no PEPT, pronto. Já tem muita coisa, tá? Então, é muito importante que você se pare para entender esses ativos, né? Se você passou por essa live e a gente brincou lá, quem ainda não conhece o BF7 e você não for atrás, cara, vai passar mais um ano e talvez você não descubra, sabe? Depende da gente também. Em aula, Renan, eu falo muito mais sobre os ativos, sobre as contraindicações deles, sobre dose, escolha de dose terapêutica, né? Aqui é live. Mas se você souber aproveitar o conteúdo gratuito da live, você faz um suco legal, né? Porque você pegando aquela lista ali, estudando, indo para o específico, você vai conseguir ter bastante argumento para fazer uma boa fórmula, tá? Eu te dei aqui o supra-sumo, tipo, assim, ó, só a parte boa do que existe. Existe muito mais? Existe, né? Existe muito mais, mas eu te dei a nata, te dei tudo que você precisa para fazer uma boa prescrição de um produto para cognição e memória, né? Então, acho que por aí você já tem um bom parâmetro, mas de pesquisar mesmo é você começar a entender em você. Então, se lá no começo da live, quando a gente falou da questão da gente também sentir essa necessidade como profissional, acho que uma boa percepção que eu tenho é que quando a gente muda algo na gente, pessoa física, sendo profissional da saúde, fica mais fácil de eu mudar no paciente, de eu mostrar para o paciente conduzir esse caminho. Então, aproveita esse momento de hoje para avaliar
como que tá a tua performance cognitiva, o que que você pode fazer de diferente, como que tá a tua qualidade de sono, teu intestino, tua alimentação, teu exercício físico. E aí você começar a entender quais são as suplementações que você pode fazer para você, como que tá a tua suplementação, né? Então eu acho isso muito interessante, Renan, da gente ser o nosso melhor paciente, né? Então tem ali, a Carla colocou o hashtag Estuda que a Sorte Vem, que é nosso lema, e tem um outro aí surgindo bastante, que eu tenho falado bastante em live também, que é vamos ser o nosso melhor paciente, vestir o jalequinho da responsabilidade, né, gente? Então a gente precisa lembrar que é a partir da gente que a gente consegue mostrar aí, espelhar para o paciente. E o paciente, ele não quer ser atendido por um profissional da saúde que não consegue fazer e aplicar. Tá? Isso não ai, mas isso é preconceito. Não. Isso é mostrar assim, ó, eu já passei e passo pelas mesmas dificuldades, sou tão humano quanto você. Então, sim não linear, é difícil pra caramba, tá? Você manter uma rotina de exercício físico, tendo milhões de outras coisas para fazer. É difícil pra caramba você manter sua alimentação saudável, sendo, né, 1000 atrações. Ontem foi super engraçado, fui almoçar com 2 amigas e a gente parou na frente do Jerônimo, assim, as 3. E aí, cara, uma entrou na sensatez. Vamos comer comida? Vamos. Nossa, as 3, vamos. Cara, é isso, sabe? Você tá dentro do shopping. Tio Jerônimo na nossa cara ali, né? E aí foi assim, não. Pronto, vamos lá no It's Grill. Arrozinho, feijão, peitinho de frango, saladinha. As 3, tá? As 3, foi top. E é isso, é a gente saber conduzir isso na nossa roda de amigos para ensinar o paciente como é que faz. Tá? Parece besteira, mas não. A gente tá falando de vida. E quando a gente fala de vida, a gente tá falando dos desafios básicos do dia a dia. E esse é o desafio básico do dia a dia. Esses dias eu estava em outra situação. Eu falei, ai que fome. Eu olhei pra cima, tinha um outdoor do McDonald's. Falei, eu não quero isso, porque é comida. E aí fui, busquei uma comida e eu tive que andar 3, 4 quadras atrás de um restaurante com comida, que não tinha nada perto. Sabe? Então. Sim, você começa a entender o que o seu paciente passa, né? Quais são as dificuldades, as dores e tal, se você passar por esse processo também. Então fica mais fácil você conseguir entender e ajudar nas estratégias. Mandar um beijo. Beijo, Natasha. A gente se vê na Consulfarma. Natasha Fernandes tá aqui. Ela foi a primeira pessoa que me abriu as portas para começar a atuar na Consulfarma, né? Foi a partir de um curso dela. Ela estava dando um curso na Consulfarma Online, que foi durante a pandemia, e me chamou para uma participação especial no curso dela. Foi muito legal. Eu agradeço muito, 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 Natasha. Beijo. Bom, só que rapidinho, como você tinha comentado aqui, que em aula, né, aí você fala assim, você aprofunda, fala sobre dose, mais ativos e como associar, o que pode, o que não pode, enfim. Eu queria ler ao vivo aqui um depoimento de uma aluna, ela mandou ontem aqui, ó, foi ontem que ela mandou, a Ariana. Ela mandou aqui, ó, boa tarde. Estou vendo o módulo de formas farmacêuticas e só queria dizer que eu queria muito ter conhecido a plataforma de vocês antes. A gente sai da faculdade só com a teoria mesmo. A prática realmente é o que ensina. Nessa aula eu senti como se a Fran estivesse pegando na minha mão e me ensinando a prescrever. Obrigada mesmo. Oi, que lindo! Poxa, você deixou pra falar isso em live, pô. Mas... Por isso que eu não mandei para você. Muito legal, muito bom. Eu fico muito feliz, Renan, porque é isso, sabe? Às vezes a gente, esse está de forma farmacêutica. Cara, aí que tá a adesão do teu paciente. E se ninguém te ensina a fazer isso, você começa a falar, isso não importa, isso aí é besteira. E você não aprende nunca. Na verdade, você não faz porque você não sabe, tá? Na verdade, você inventa uma desculpa, é caro, porque você nunca cursou. Porque você nunca viu um paciente melhorar a partir da utilização de um chocolate de L-teanina, não é? Então, é muito importante que a gente realmente aprenda a fazer o que a gente está fazendo. Gente, por favor, tá? Chega de copiar fórmula pronta. Chega. Fórmula pronta serve para vocês se inspirarem, mas para vocês nunca deixarem o paciente de vocês na mão, sem avaliar a individualidade dele e perguntar se aquilo realmente está fazendo sentido, se ele vai ter adesão àquilo, tá? Muito importante. E eu adoro, né, gente, essa questão de diferenciação. Para mim é onde está o lugar da percepção de valor.
E tudo é caro para você, você nunca vai conseguir cobrar caro, você nunca vai conseguir cobrar bem pela sua consulta, porque tudo para você é caro. Uhum. Começa por aí, tá? Então, assim, nicho, saúde cognitiva é um excelente nicho para você trabalhar. Dá para cobrar bem por isso. Precisa saber muito mais coisa. Por exemplo, já começa aprendendo saúde intestinal junto com a questão cognitiva. Pega essa lista que a gente passou aqui hoje de substâncias, tanto da parte de bioquímica básica para processo cognitivo, quanto das substâncias e ativos mais específicos. Estuda eles individualmente, tá? Estuda um por um. Aí se você vê lá, mas isso aqui é para emagrecer. Entenda o que tem por trás daquilo. Tô falando de atividade mitocondrial. Daí você vai começar a entender um pouquinho melhor, tá? E perceba que o paciente, ele muitas vezes vai te trazer problemas como insônia, ansiedade, metas para bater. E não assim, eu preciso melhorar minha cognição, tá? Ou ele vai falar, minha memória não tá legal. Então, a gente precisa saber extrair do vocabulário do nosso paciente o que é que ele está buscando, tá? Vou dar uma lidinha aqui. Falei com a Fran, tinha perdido minha conta no Instagram. Legal. Que bom, Paty. Fico feliz. Maravilha. E se você que está aqui assistindo quer fazer como a Ariela e quer fazer parte da comunidade de prescritores de sucesso, as vagas não estão abertas agora, porém na bio tem um link para você se inscrever na lista de espera e ser avisado em primeira mão assim que formos abrir uma turma nova da comunidade. Então já não perde tempo, assim que acabar essa live, corre lá no link da bio e se inscreve. E quem tá na lista de espera sempre tem desconto, né, Renan? Então, tem um pontinho para você entrar e fazer parte da nossa comunidade, que na verdade é uma associação de produtos nossos. Além de muitos cursos legais, tem a mentoria, que acontece uma vez por mês na sala de Zoom, sempre às 20 horas, com as datas todas já agendadas para você poder colocar no teu calendário e não faltar nenhuma. Tem também a plataforma de prescrição com mais de 500 fórmulas cadastradas e 900 ativos com a sua literatura cadastrada, para você ter facilidade na prescrição. E também tem o fórum de dúvidas, que é onde a gente coloca por tópicos e você pode perguntar lá a qualquer momento. Tanto eu quanto alguém da equipe treinado para responder vai te auxiliar com as tuas dúvidas a qualquer momento, tá? Então, a comunidade é tudo isso num só lugar. E é muito legal porque acelera o teu desempenho. Ou seja, é um lugar onde você vai investir financeiramente, mas o retorno é muito grande. Até porque eu sempre falo para o meu aluno, entrou para a comunidade, não cobrava, já pode começar a cobrar R$ 150 pela tua consulta. Cobrava menos do que R$ 150, já ajusta para os próximos pacientes a R$ 150. E só assim, com uma consulta por mês, você já pagou aí e sobrou dinheiro, tá? Uma consulta por mês, né, gente? Então, meu Deus, não dá para atender menos que um paciente por mês, senão não tá fazendo o negócio certo. A gente ama ensinar, a gente adora estar com vocês. E esses bate-papos aqui das lives do meio-dia estão trazendo um pouquinho do que a gente acredita, estão entregando um pouquinho de conteúdo para que você que está nessa jornada de aprender sozinho ou de tentar entender se é por aí que você quer, se você quer atuar na área clínica, tenha esses insights. E a gente aceita sempre sugestão de temas para as próximas lives do meio-dia, que acontecem toda terça e quinta, com exceção da semana da Consulfarma, que talvez a gente consiga fazer na terça, né, Renan? Acho que na terça a gente consegue. Acho que terça dá, terça dá. Acho que na terça dá. E aí a gente só pula na quinta, porque quinta eu vou estar dando aula no horário da live do meio-dia. Beleza, galera? Então, finalizamos. Você que pode mandar para a gente agora aqui alguns temas, né, que vocês gostariam de aprender, de conversar sobre. E também já um outro pedido, já vou emendar dois aqui, se vocês acharam que fez sentido, se vocês entenderam, se ficou legal, se ficou confuso, se não. A gente sempre gosta de saber para lapidar, né, a forma como a gente entrega esses conteúdos aí e tal, porque na verdade isso aqui é tudo feito para vocês mesmos, né? Então, vocês que têm que falar se tá bom ou não. Não é verdade? E a live do meio-dia ansiedade e depressão, um belo tópico. É um bate-papo, né, gente? Não é uma aula, é uma conversa aberta para que chegue aí bastante informação para que depois você possa estudar com a gente ou sozinho, né? Cara, eu
É a frente da ansiedade e É depressão. importante. Que bom, Fer. Ficamos felizes. Vou até marcar aqui já então, ansiedade e depressão, né? Porque, pô, Tema muito importante. Muito importante. Né? Sempre, se a Paty vai você estar não sempre com a atendeu, gente. eu sempre brinco, Renan, em aula, que se você não atendeu nenhum paciente ansioso nessa semana é porque você estava de férias. Não tem como, cara. Não tem como. Síndrome metabólica também é um bom tema. É isso, galera. Deixem comentários na gravação dessa live e a gente vai se encontrando em breve, seja aqui na terça-feira ou quinta-feira presencial para quem estiver lá na Consul Pharma. Me encontrou, me chama, me dá um oi que a gente conversa. Beijos, Beijo mas pra vocês, até mais.